Olá! É verdade que cada vez mais organizações de todos os portes, em todos os 4 cantos do mundo, se preocupam em serem as melhores. Hoje em dia, não basta ser apenas aquela empresa que faz bem feito. Você tem que ser diferente, você tem que ter algum diferencial, ou seja, você tem que exceder as expectativas dos seus clientes. É por isso que na aula de hoje nós vamos falar sobre os conceitos da gestão da qualidade. O que são fundamentos de excelência, os modelos de excelência, as normas de qualidade e o ciclo PDCA, que auxilia desde o planejamento ao controle, garantia e melhoria dos processos relacionados à qualidade dentro de uma organização. Para começar a falar desse tema, vamos compreender um pouquinho melhor a evolução dos conceitos da gestão da qualidade. A qualidade está baseada nos gostos, nas necessidades e expectativas dos clientes. O cliente não necessariamente é aquele que consome um produto ou que compra um produto em uma loja. O cliente pode ser um cliente externo, pode ser um cliente interno e pode até mesmo ser a sociedade. Por isso, a evolução do conceito de qualidade ao longo do tempo tem se mostrado bastante subjetiva. Entretanto, é importante ressaltar que a subjetividade do tema está baseada nos processos e fundamentos organizacionais, ou seja, aquilo que as empresas utilizam para se diferenciar. Sabemos muito bem que hoje em dia não basta ser apenas o melhor, você tem que ser mais do que o melhor, você tem que superar todas as expectativas e tem que brigar em um mercado cada vez mais competitivo, onde o simples fato de fazer bem feito não garante a sobrevivência de uma empresa dentro de um mercado. Os mercados estão cada vez mais competitivos e, por isso, é importante que as organizações tenham foco em ter todos os seus processos controlados e monitorados. Assim, eles podem garantir que a qualidade oferida aos seus produtos estão desde o processo de planejamento até o final de um produto, a concepção final daquele produto. No Brasil, a partir de 1994, com a criação da norma NBR-ISO 8402 de 1994, a qualidade passou a ser tratada como um processo que envolve planejamento, controle, garantia e principalmente melhoria. Ou seja, não basta ter um processo bom e perfeito. Esse processo tem que estar em constante melhoria. Afinal, os gostos dos clientes, as necessidades dos clientes também são mutáveis e também mudam de época em época. Por isso, é muito importante que a organização tenha foco nesses pontos. Agora, vamos ver uma definição da norma NBR-ISO 8402 de 1994 para compreender um pouquinho melhor o que é qualidade total. Organização Internacional de Padronização 8402 de 1994. Qualidade total é o modo de gestão de uma organização centrado na qualidade, baseado na participação de todos seus membros, visando sucesso a longo prazo por meio da satisfação do cliente e dos benefícios para todos os membros da organização e sociedade. Como pudemos observar, a qualidade total é um tema que hoje é muito falado dentro das organizações. Mas afinal, o que é a qualidade total? A qualidade total, ela exige o comprometimento de todos os envolvidos, em todos os processos. E não apenas do processo final, não apenas daquele que controla o produto final. A qualidade, ela deve ser um conjunto de atividades coordenadas necessárias para dirigir e controlar uma organização. E por isso, é fundamental que o conceito esteja presente dentro de todos aqueles que participam dos processos. As organizações mudaram muito o seu comportamento ao longo dos tempos. Na década de 50, por exemplo, no pós-guerra, as organizações tinham a preocupação principalmente com os aspectos financeiros. Todo o seu planejamento era feito com base em números, ou seja, não eram considerados riscos, não eram considerados influências do ambiente externo dentro da organização. Esse aspecto foi mudando um pouquinho ao longo do tempo. Na década de 60, as empresas começaram a planejar a longo prazo, ou seja, elas começaram a olhar lá na frente o que poderia acontecer com a empresa. Isso com base na projeção de cenários e na extrapolação de atividades que aconteceram no passado e fatos que aconteceram no passado, tentando projetá-los para o futuro. Na década de 1970, as organizações começaram a se preocupar, enfim, com os impactos do ambiente interno e também do ambiente externo. Foi quando surgiram temas como a análise SWOT, como o 5W2H e as 5 forças de Porter. Nessa época, o tema qualidade começou a ganhar uma abrangência ainda maior e as organizações começaram a perceber que era fundamental que eles passassem a se preocupar com todos os aspectos do ambiente e não só com os resultados financeiros que aquele produto poderia gerar. Por isso, vamos falar agora sobre os fundamentos da excelência.
Quando falamos em excelência, estamos falando naquelas empresas que se destacam por serem as melhores, se destacam por serem excelentes naquilo que elas fazem, ou seja, elas conseguem, de uma maneira ou de outra, atender a todas as expectativas dos clientes internos ou dos clientes externos. Para atender às expectativas dos clientes, é muito importante que as empresas analisem os seus stakeholders, ou seja, aquelas partes interessadas ou envolvidas no processo. Afinal, aqueles são os mais interessados no negócio e certamente serão aqueles que colocarão para a organização quais são as suas necessidades. E com base nisso, a organização poderá desenvolver o seu trabalho visando atender aqueles pontos e requisitos exigidos pelos stakeholders. A excelência pode ser atingida através de critérios, itens, normas, ferramentas, procedimentos e processos utilizados pelas grandes organizações e que podem sim ser utilizados em demais empresas, em demais organizações que queiram buscar a excelência, que queiram competir em mercados cada vez mais globais e internacionais. É por isso que muitas organizações consideradas excelentes, consideradas modelos de excelência em seus segmentos, em seus setores, acabam por desenvolver uma série de normas, uma série de critérios, e esses critérios são avaliados por outros grupos de pessoas em outras organizações e, se necessário, são implementados nessas organizações, buscando sempre melhorar os seus processos, melhorar continuamente aquilo que você faz no seu dia a dia. Para que o tema fique mais claro, vamos compreender a evolução dos modelos de excelência. Os modelos de excelência surgiram na década de 50, num Japão destruído pelo pós-guerra. Anos mais tarde, empresas americanas, europeias e de todos os outros 4 cantos do mundo começaram a procurar pela excelência. Esses modelos são oferidos através de prêmios, mas para entendermos mais ainda sobre o tema, vamos ouvir um depoimento de um profissional a respeito. Um prêmio de qualidade é um instrumento que incentiva as empresas a buscarem um nível de excelência no mercado em que requisitos a parte da qualidade. Aqui no Brasil nós temos o Prêmio Nacional da Qualidade, da Fundação Nacional da Qualidade, que então premia essas empresas de acordo com requisitos básicos. Existe uma lista que você precisa cumprir de comprometimentos, de ações dentro da sua empresa, que você pode então ganhar esse prêmio. Por que esse prêmio é importante? Esse prêmio é importante porque a empresa acaba sendo vista no mercado, certo? Outras empresas acabam, então, se espelhando nessas técnicas que essa organização, essa empresa, ganhou esse prêmio para poder, então, aplicar dentro dos seus negócios e, com isso, claro, conquistar mais clientes. É uma jogada de marketing muito interessante, certo, para a empresa, mas não só isso, é uma questão de comprometimento. Com isso, a empresa está garantindo que o seu produto tem um nível de qualidade maior do que o do concorrente, ou maior do que a média do mercado, ou maior do que as pessoas ou as empresas que não produzem de acordo com esses critérios. Então a empresa acaba ganhando mais clientes, ganhando mais credibilidade no mercado. Aquela relação de confiança que o cliente tem com a marca acaba sendo aumentada por causa disso. Como pudemos observar, os prêmios de qualidade não são apenas uma campanha de marketing, ou seja, não são apenas uma ferramenta para a empresa poder mostrar ao mercado que ela é diferenciada, que ela é a melhor ou que ela é excelente. O prêmio de excelência, ele serve também para que a empresa possa melhorar os seus processos em busca cada vez mais de competitividade. Dentre os prêmios que se destacam, conhecemos o Prêmio Deming no Japão, o Prêmio Malcolm Baldrige nos Estados Unidos e o Prêmio Nacional da Qualidade, desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade aqui no Brasil. Além disso, alguns outros prêmios, como o Australian Business Excellence Award e o Canadian Quality Award, também são de fundamental importância para empresas de diversos segmentos. Criado em 1950 num Japão totalmente destruído pela Segunda Guerra Mundial, o Prêmio Deming é considerado pioneiro e um marco na história da gestão da qualidade. Atualmente, o prêmio é patrocinado pela Japanese Union of Scientists and Engineers e ele é dividido em 4 categorias. São elas: o prêmio de individuais, ou seja, ele é aplicado a indivíduos que se destacam dentro das organizações, o prêmio de aplicação Deming ou Deming Application Prize, desenvolvido e aplicado para empresas japonesas que se destacam quanto a alguns processos e algumas aplicações, o prêmio japonês de controle da qualidade, que também serve somente para empresas japonesas, e o prêmio Deming estrangeiro, esse sim, abertos a organizações de todos os 4 cantos do mundo. Dentre as organizações que já ganharam o prêmio ao longo dos últimos anos, destacam-se a Toyota, vencedora do prêmio em 1970 e 1980, e a Philips Taiwan em 1977.
São 10 os critérios de avaliação do Prêmio Deming. Dentre eles estão política, organização e a operação da organização, a informação, padronização, recursos humanos, garantia da qualidade, manutenção, melhoria, os efeitos ou melhor, os resultados e os planos futuros daquela organização. Tudo isso, lembrando, sempre baseado em processos, ou seja, ferramentas utilizadas para que cada um desses 10 critérios sejam atendidos. Além do Prêmio Deming, temos também o Prêmio Malcolm Baldrige, criado nos Estados Unidos. Em 1988, as empresas norte-americanas estavam muito preocupadas com a invasão de produtos japoneses com alta qualidade em solo americano e, por isso, desenvolveram o Prêmio Malcolm Baldrige, que avalia alguns outros pontos não tão similares e não tão parecidos com o prêmio japonês, o Prêmio Deming. O Prêmio Malcolm Baldrige é dividido em 3 segmentos. São eles: negócios, que envolvem empresas relacionadas a manufatura, serviços e pequenas e médias empresas; saúde e educação, que contempla tanto ensino médio, fundamental, básico e superior. Os critérios de avaliação do Prêmio Malcolm Baldrige são liderança, planejamento estratégico, foco nos clientes e no mercado, informações e análise, recursos humanos, gestão de processos e resultados do negócio. Dentre as empresas que se destacaram por terem vencido o Prêmio Malcolm Baldrige, destaca-se a Motorola, vencedora do prêmio em 1988 e também em 2002, a IBM Rochester, o Hotel The Ritz Carlton Plaza e também a AT&T, uma empresa líder no mercado em tecnologia que em 1994 se destacou pelos grandes processos relacionados à era da internet. O Prêmio Nacional da Qualidade, desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade, o Prêmio Brasileiro, o Prêmio Nacional da Qualidade, ou PNQ, é também um dos grandes modelos de gestão internacional. Esse prêmio foi fundamentado principalmente no Prêmio Malcolm Baldrige, das empresas norte-americanas, e não tanto no Prêmio Deming, no prêmio japonês. O modelo de excelência brasileiro contempla 5 grandes categorias. São elas as grandes empresas, médias empresas, pequenas e microempresas, órgãos de administração pública federal, estadual e municipal ou organizações de direito privado e sem fins lucrativos. Os critérios de avaliação do Prêmio Nacional da Qualidade são os mesmos do Prêmio Malcolm Baldrige, à exceção que no Prêmio Nacional da Qualidade tem também um outro item, conhecido como responsabilidade social, e que atualmente está sendo incluído em todos os demais prêmios de qualidade ao redor do mundo. Dentre as empresas que se destacam por terem vencido e terem sido premiadas pelo PNQ estão o Serasa, premiado em 1995, 2000 e 2005, a Companhia Paulista de Força e Luz, premiada em 2005 e 2008, e a Promon, premiada em 2007. Para amarrarmos de vez esse tema, vamos ouvir mais uma vez um depoimento do profissional Ricardo Blaut. Cada setor você tem premiações diferentes, ou seja, de acordo com a classe da indústria. Você tem desde uma ISO 9000, ISO 14000, de acordo com o foco que você dá, normas VDA para a indústria automobilística e assim por diante. Então depende do segmento do mercado, cada grupo de indústrias, cada grupo de empresas tem a sua classe de premiação. O Prêmio Nacional da Qualidade é um prêmio abrangente. Qualquer indústria, qualquer empresa, prestadora de serviços ou qualquer organização pode concorrer a esse prêmio de acordo com as suas técnicas. Não é um prêmio específico para um segmento, mas cada mercado, cada segmento tem a sua premiação, a sua categoria de premiação. Como pudemos verificar, todos os segmentos de qualquer indústria podem ser contemplados com o Prêmio Nacional da Qualidade. Vamos agora falar sobre os sistemas normalizados de gestão. Com os modelos de excelência veio também a necessidade de se documentar as normas, técnicas e especificações desenvolvidas por aquelas empresas certificadas, aquelas empresas premiadas pelos modelos de excelência. Dentre essas normas, destacam-se os órgãos que as reconhecem, como a ISO, conhecida internacionalmente, o Mercosul, que reconhece as normas regionais, ou a ABNT, que reconhece as normas nacionais. Dentre esses órgãos, o que mais se destaca é o ISO, a International Organization for Standardization, cujo nome é proveniente do grego isos, que significa igual, mesmo. Coincidentemente, as iniciais ISO são as mesmas do nome da organização, porém não na mesma ordem. A Organização Internacional de Normalização foi criada em 1947, com o intuito justamente de reconhecer aquelas especificações técnicas do segmento industrial do pós-guerra. As normas ISO representam um intercâmbio para promover o desenvolvimento de organizações em âmbito global. Para compreendermos um pouquinho melhor o tema, vamos ouvir o depoimento de um profissional a respeito do processo de certificação ISO.
Bom, as normas ISO, para falar um pouquinho das normas ISO, tem que falar um pouquinho do organismo ISO, né? Então, o organismo fica em Genebra, na Suíça, né? Chama-se ISO, e o nome ISO não é das iniciais, porque esse organismo se chama International Organization for Standardization, né? Se você pegar as iniciais, International IOS, né? International Organization for Standardization. E não é IOS, é ISO. Então, o ISO vem do grego ISOS. Esse órgão foi fundado em 1944. O Brasil é um dos membros fundadores do órgão ISO, né? Hoje ele tem mais de 140 países membros. O grande objetivo do organismo ISO é difundir normas que sejam utilizadas em todos os países, a mesma norma em diversos países. Então, você imagina uma lâmpada que é produzida no Brasil e é exportada para a China. Né? Ela tem que ter uma rosca para encaixar ali no soquete do mesmo tamanho da rosca na China. Quem que padroniza esse tamanho de rosca? Justamente, então, esse órgão ISO serve para isso. Então, normas ISO exigem para tudo. Para fabricação de porta, para fabricação de vidro, para piso, tudo isso é padronizado. Isso norma ISO para tudo. A grande vantagem é a seguinte, se cada empresa tiver o seu padrão, uma empresa, um fornecedor que atenda várias empresas, ela vai ter que sofrer auditorias, né, diferentes, em períodos diferentes, atender normas, às vezes contraditórias em alguns sentidos. Então, tendo uma norma só, você reduz custo nesse processo todo, né? Claro que essa norma tem que ser uma norma boa, né, que todos aceitem, né? Por isso que ela é feita num conjunto de empresas, né, num conjunto de países, na verdade. Cada país, membro, hoje são 140, tem um representante. No Brasil, quem representa o órgão ISO no Brasil é a BNT. Nos Estados Unidos é a ANSI, American National Standard Institute. Na Inglaterra é o BSI, British Standard Institute. Então, no Brasil é o BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como pudemos observar no depoimento, o sistema de certificação ISO pode proporcionar tanto economia na produção da empresa, como pode também proporcionar melhorias em todos os aspectos, desde atitudes organizacionais, procedimentos organizacionais e também maiores benefícios para os clientes finais. Quando falamos em ISO, estamos falando também em padronização. E por isso, vamos agora conhecer um pouquinho melhor sobre o tema padronização, controle e melhoria. Estes três aspectos nos remetem à trilogia Huram, nome dado aos conceitos de gerenciamento da qualidade desenvolvidos pelo romeno, engenheiro e advogado Joseph Huram, nascido no início do século XX. De acordo com Huram, as três fases principais dos processos de gerenciamento da qualidade são planejamento, controle e melhoria. Quanto ao planejamento, podemos destacar atividades como definir as necessidades do cliente, compreender o que aquele cliente necessita ou deseja. A partir desse momento, é possível a organização adequar os seus processos e procedimentos para atender aqueles requisitos desejados ou aquelas necessidades do cliente. Lembramos que qualidade é atender aos requisitos pré-estabelecidos pelos clientes, pré-estabelecidos pela organização. Quando falamos em controle, estamos falando em comparar os processos com aqueles processos que haviam sido planejados, ou seja, verificar se aquilo que foi produzido está de acordo com aquilo que foi planejado. Os processos de melhoria condizem com a necessidade que a organização terá em termos de infraestrutura, recursos, processos, técnicas, para conseguir sempre acompanhar as mutações dentro das necessidades do cliente. Ou seja, estar num processo de constante melhoria, num processo de constante aperfeiçoamento. Isso faz com que a empresa esteja sempre alinhada e balizada com as necessidades dos clientes. Uma outra ferramenta importante para compreendermos os processos de controle, melhoria e padronização é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA vem do inglês plan, que significa planejar, do, que é fazer ou realizar, check, que significa controlar, e act, que é agir. Neste contexto, o ciclo PDCA representa o atendimento ou não das necessidades do cliente. Através do ciclo PDCA, podemos verificar se as necessidades do cliente foram atendidas ou não através da satisfação daquele cliente. Quando o cliente não está satisfeito, é sinal que precisamos agir para poder fazer com que aquelas necessidades sejam atendidas e com que aquele cliente saia satisfeito. Vamos agora dar uma olhada num diagrama do ciclo PDCA e entender como que esses processos se encaixam dentro de uma organização. Na figura, temos as 4 etapas do ciclo PDCA e as atividades referentes a cada uma das etapas. Por exemplo, no planejamento, estão as atividades de definir metas e métodos. Quanto ao do, ao fazer,
podemos destacar atividades como educar, treinar, executar a tarefa e coletar dados. No processo de controle, temos verificar os resultados e compará-los com aquilo que foi planejado. E, finalmente, no processo de agir, temos atuar corretivamente. Como podemos perceber no diagrama do ciclo PDCA, o fato de não atingir a meta ou não atingir uma expectativa significa que temos um problema, ou seja, precisamos agir para corrigi-lo. Vamos agora ver um exemplo de como o ciclo PDCA pode ser útil e em fácil implementação dentro de um empreendimento. Imaginemos que temos um supermercado. Esse supermercado tem todos os seus produtos com etiquetinhas de preço. Precisamos trocar essas etiquetas por códigos de barra naqueles produtos. O primeiro passo é definir as metas, ou seja, qual que é a meta? A meta é justamente trocar todos os preços dos produtos por códigos de barra. O segundo passo é elaborar um plano de ação. O plano de ação consiste em trocar todos os preços dos produtos pelos códigos de barra, ou seja, os funcionários deverão se dirigir às prateleiras onde tem os produtos, pegar os produtos, tirar a etiqueta e registrar o código de barra. Para isso, é necessário que eles tenham um treinamento para saber como utilizar o sistema novo e como evitar desperdícios através da troca dos dois sistemas. Uma vez os funcionários estão treinados e aptos a desenvolver aquele trabalho, chegou o momento de agir. Para isso, é necessário primeiro verificar se os processos estão adequados, porque, uma vez feito errado, é necessário refazer. E sempre é melhor fazer certo da primeira vez do que consertar algo que foi feito errado. Por isso, na quarta fase, que chamamos a fase do agir, estamos destacando que aqueles funcionários ficariam uma semana juntos fazendo esse processo, de forma a compreender o processo e entender aonde existem falhas e aonde eles podem melhorar. Uma vez os funcionários fizeram esse processo, essa uma semana de adaptação dos processos, o gerente ou supervisor daquela equipe deverá coletar os dados, ou seja, ele deverá analisar se aqueles processos foram bem aceitos pelos seus funcionários e como aqueles funcionários estão trabalhando com esses processos. Depois de coletar esses dados, é necessário que esse supervisor ou gerente verifique junto aos seus superiores a implantação ou não daquele novo serviço, daquele novo sistema. Pois, se aquele sistema não está de acordo com a necessidade do cliente, e nesse caso o cliente é o cliente interno, é o próprio funcionário, ou seja, se esse novo sistema vai dificultar o trabalho dos funcionários, e mesmo com treinamento, esses funcionários não vão conseguir desenvolver o trabalho de forma eficaz e eficiente, então é sinal de que alguma coisa tem que mudar. Pois o processo não está definitivamente aceito pelo cliente, ou seja, não está atendendo à necessidade daquele cliente. Um processo que era para facilitar e agilizar a vida dos funcionários pode acabar por prejudicá-los. Depois de verificar se estão ou não de acordo, os funcionários, enfim, poderão auferir qualidade àquele novo sistema, ou seja, poderão dizer se aquele sistema está de acordo com os requisitos que eles gostariam de ter. Assim, eles poderão agir de acordo com os resultados. Novamente, o ciclo PDCA pode entrar em ação. Com todos os funcionários treinados e depois de uma semana trabalhando em sistema teste com esses novos processos, os profissionais poderão, enfim, trabalhar única e exclusivamente com o novo sistema. Entretanto, é necessário que esse novo sistema seja verificado constantemente, seja planejado o seu uso sempre, constantemente, e sempre que houver necessidade, que ações corretivas ocorram, a fim de fazer com que o novo sistema esteja sempre eficiente e eficaz e de acordo com as necessidades daqueles clientes. Lembrando, os clientes internos nesse caso, que são os próprios funcionários. Na aula de hoje, falamos sobre alguns temas de fundamental importância para entendermos o que é gestão da qualidade e, principalmente, o que é qualidade. A qualidade hoje é um tema fundamental em toda e qualquer organização. Qualidade não é mais diferencial. Qualidade hoje é necessário para que a organização possa sobreviver em um mercado. Os mercados estão cada vez mais globais. Empresas interagem com outros países, com outras regiões, com outros estados.
Então, é fundamental que essas empresas estejam em sintonia com aquelas melhores práticas, com aqueles melhores modelos apresentados pelas grandes empresas, pelos líderes de mercado, pelos líderes de um segmento, pelos líderes de um setor ou uma indústria qualquer. Um outro ponto importante que falamos na aula de hoje foram os ciclos de desenvolvimento, de padronização, controle e melhoria da qualidade. A importância de se planejar a qualidade, de se entender as necessidades de um cliente, seja ele um cliente interno ou um cliente externo, de fazer com que o seu processo se adeque e seja eficiente e reproduza aquela necessidade do cliente. Para conferir se um produto tem qualidade, se um processo tem qualidade, é necessário verificar a satisfação do cliente ou do usuário final. No caso do exemplo que nós tivemos, quanto à questão de trocar os preços por códigos de barra em um supermercado, pudemos observar que a qualidade ali seria confirmada caso aqueles funcionários realmente dissessem que o novo processo era melhor do que o processo anteriormente realizado.